Bom dia! Tudo cada vez melhor? Espero que seja tudo cada vez melhor na sua vida. E o tema hoje é como se libertar dos vícios. Recentemente minha mãe comentou comigo que uma pessoa da nossa família estava aí se enveredando por esse caminho, sendo escravos, de vícios. E ela sempre comenta que quando alguém aparece, com essa situação para ela, que ela encaminha o meu vídeo, onde eu fiz um relato na Convenção Nacional, mais ou menos 20 anos atrás. E eu gostaria hoje então de acrescentar mais alguns passos que eu aprendi ao longo dos anos, refletindo, estudando, para que possa então contribuir, além daquele vídeo, com mais algumas informações para que a gente possa refletir e tomar melhores decisões nas nossas vidas. Bom, primeiro a gente tem que considerar, acredito eu, diversos tipos de vícios que temos atualmente, não só de drogas ilícitas, mas também drogas lícitas, como álcool, cigarro e própria internet, vício em redes sociais, vício em sexo. Então tudo isso se enquadra, tudo que está nos escravizando, que está fazendo com que nós não estejamos no controle da nossa vida e sim estejamos aí agindo a partir desses vícios, fazem com que nós sejamos então escravos. E o vício, como a gente aprendeu nas lives sobre a República de Platão, ele é aquilo que é diferente da virtude. Tudo que leva a feiura, que leva a doença, é escravo do vício. Tudo que leva a beleza, que leva a saúde, está vindo da virtude. Então nós estamos exercendo a virtude na nossa vida, nós conseguimos esses resultados, como saúde, bem-aventurança, beleza. Se nós estamos sendo escravos do vício, nós com certeza estamos colhendo aí tristeza, amargura e nada de bom para nossas vidas. Então a gente tem que fazer bem perceber exatamente onde nós estamos pisando, fazer essa diferenciação. Bom, em relação à minha vivência, como eu falei, eu não vou falar mais detalhes aqui do que já está lá no relato, que tem lá no YouTube com o meu nome de solteira, porque são detalhes que eu não me orgulho nada de falar, de relatar, algo que realmente, se eu pudesse deletar da minha história, eu estaria deletando, mas hoje eu tenho consciência que é algo que faz parte do meu aprendizado e que para que eu possa aqui estar hoje falando com bastante convicção para as pessoas, é algo então, que me ajuda nesse propósito de vida hoje, com essa nova consciência. Então vamos lá, mais alguns passos para auxiliar nesse caminho de se libertar dos vícios. Primeiro, eu acho que o mais importante de tudo, a base é querer, Não importa você querer ajudar uma pessoa que de repente não está nesse propósito, não está nesse momento de realmente fazer essa mudança na sua vida, não está querendo muito mudar a sua vida, mudar a sua trajetória. Eu lembro que quando eu tinha por volta de 17 anos, o meu pai falou uma frase, a gente estava indo para Caraguatatuba com um grupo de vendas, E ele falou assim, uma frase que ele aprendeu ao longo da sua própria trajetória, que a maior viagem da vida é viver careta. Então essa viagem ilusória que muitos usuários de drogas, eles buscam, essa viagem ilusória, na verdade a maior viagem é você estar vivendo com propósito, percebendo o que está aqui fora com mais clareza, e isso só vem a partir de uma consciência clara, uma consciência sem vícios. Então querer mudar é a principal, é a base, tomar essa decisão, reconhecer aonde você está agora, o que essas ações de hoje podem levar para mais adiante, Então onde isso pode te levar. Se você já está se propondo a assistir esse vídeo, já está de parabéns, porque você já está então no caminho da mudança, buscando a mudança. Entender por que a gente se coloca nessa situação. No meu caso tinha a ver com complexo de inferioridade, muitas vezes tem a ver com a nossa relação com nossos pais. Se nós não conseguimos atingir esse sentimento de gratidão pela vida, muitas vezes então nós estamos destruindo o nosso próprio corpo por conta de subconscientemente não estar em harmonia com os nossos pais. Então buscar entender por que nós estamos nesse momento e com essas escolhas equivocadas, para que a gente possa então tomar decisões melhores.
E a partir do momento dessa base de querer mudar, tomar então essa firme decisão, né? Bater o pé, e é uma decisão que é diária, né? Como diz inclusive os próprios as organizações aí, para as pessoas que vivem essas questões de vício, que essa decisão é diária, né? O tal do só por hoje. Então, e também a gente buscar a se ligar então a um propósito maior. Muitas vezes na nossa vida, nosso dia a dia ali, onde a gente está vivendo, não contribui para que a gente possa então tomar essa firme decisão. Então, se ligar a um propósito maior do que aquilo que a gente está vivendo e fazer então essa decisão a partir desse propósito maior. Também se ligar a algo maior que nós mesmos, que foi algo que aconteceu comigo, né? Eu busquei me ligar a Deus, me ligar a uma sabedoria maior do que eu mesma, né, com a minha pequena força. Busquei também a partir da purificação das palavras da verdade. Então eu lia muitas palavras da verdade e isso eu senti que estava acontecendo um processo de purificação na minha vida a partir das palavras da verdade. No caso, né, na época era a Sutra Sagrada, né, Chuva de Néctar da Verdade, da Seicho Noye. E com certeza, né, algo que parece bastante óbvio, mas que faz toda a diferença é buscar novas companhias, né, como diz Yogananda, ande com ladrões e você vai achar que roubar é algo normal. Então, com certeza, o ambiente exerce uma força enorme e as companhias também. Então, se você precisa, de repente, de uma ajuda mais especializada para conseguir tomar a sua decisão, então buscar essas organizações de apoio que estão aí preparadas para recebê-lo, né? Mudança de hábitos também, né? Formar novos hábitos. Então, Napoleão Hill fala sobre a força do hábito. Então, o hábito nasce do ambiente, do fato de se fazer as mesmas coisas, ter os mesmos comportamentos, os mesmos pensamentos, repetindo as mesmas palavras infinitamente. Se a gente não sai desse enredamento, desse hábito, né, a gente acaba então ficando muito difícil a gente conseguir fazer escolhas novas. Então é uma mudança de hábitos, criar novos hábitos, né, para que a gente possa então correr por esses novos hábitos a partir de então. Yogananda diz que se você tem algo que você decidiu não fazer, por exemplo, não comer algo, não beber algo, né, ou não usar um tipo, né, de narcótico, você deve dizer não imediatamente, se levantar e sair. Porque se você começa a raciocinar, vai vir aquelas vozezinhas, né, na sua cabeça dizendo, não, só por hoje, não, todo mundo faz, não, a vida só acontece uma vez. Então, essas vozezinhas de autossabotagem, a gente não pode permitir que elas apareçam. A gente tem que tomar firme decisão, dizer não, se levantar e tomar, né, outra direção. Não ficar raciocinando, né, por que não? E tem um vídeo que eu fiz aqui falando sobre autodomínio e propósito, que tem esse tema, né? Que fala um pouquinho do Bhagavad Gita, que eu gostaria de acrescentar nessa reflexão de hoje também, né? Onde fala sobre reconhecer-se como alma. Então a vida humana destina-se ao cultivo do conhecimento espiritual. Então se você não tem um propósito na vida, não sabe por que você está aqui, então aqui o Bhagavad Gita já está te dando esse caminho, dizendo que a vida humana destina-se ao cultivo do conhecimento espiritual, através do qual a pessoa desenvolve a sua relação com a Suprema Personalidade, Deus. E ele coloca, inclusive, que os chefes de Estado, né, os governantes, deveriam servir para difundir essa ciência, né? Então, se, portanto, a alma estiver diretamente ocupada com o Supremo, é óbvio que todos os outros subordinados, a saber, a inteligência, a mente, os sentidos, adotarão essa mesma atividade. Se, portanto, a mente se ocupar em direto serviço constante ao Senhor, então não há possibilidade de os sentidos adotarem outras ocupações. A alma está acima de tudo, a saber, dos objetos, dos sentidos, da mente e da inteligência. Os sentidos, a mente e a inteligência são os lugares que servem de assento para essa luxúria. Através deles, a luxúria confunde o ser vivo e obscurece o verdadeiro conhecimento que ele possui. Então todos nós possuímos esse conhecimento e basta que cada um de nós busque conhecer-se melhor, conhecer a sua natureza divina, fazer florar essa natureza divina, buscar esse relacionamento com Deus, buscar ter esse propósito na sua vida.
e assim exercer o autocontrole, né, como eu falei no início do vídeo, né, quem está no controle? Se a gente não consegue viver, né, sem exercer determinados vícios, então na verdade não estamos no controle da nossa vida, não estamos fazendo as escolhas, estamos fazendo com que esses vícios escolham por nós. E assim, a partir desses passos, eu acredito que é possível então se libertar dos vícios. E espero que esse vídeo tenha ajudado você, se for o seu caso. Se não for, se você puder então compartilhar com alguém que você conheça, quem sabe possa fazer sentido e possa contribuir para uma trajetória com mais valor, com mais vivências, com essa viagem, né, maravilhosa que é a vida, sem precisar utilizar nenhum recurso para isso. Pelo contrário, né? Recentemente, inclusive, eu tive a tomada de decisão de, inclusive, de vez em quando eu tomava um vinhozinho, né, nada contra quem toma e tal, mas certa vez eu ouvi o seguinte: já é tão difícil a gente se manter na consciência, né, buscando essa consciência, buscando esse contato com Deus, buscando com essa energia maior que nós, se a gente começa a colocar substâncias no nosso corpo que fazem com que nós estejamos assim mais inconscientes ainda. Se já é tão difícil estarmos em consciência, então eu tomei essa decisão de, pela minha busca espiritual, pela minha decisão de estar mais consciente, de nem vinhozinho no final de semana tomar mais, né? Para que a gente possa então estar sempre buscando cada vez mais estar conscientes da nossa natureza divina. Eu espero que tenha ajudado você. Se você gostou, curta, compartilha, comenta aqui comigo. Fica com Deus, até o próximo vídeo.